Bom dia, paz seja convosco, amém? Vamos dar sequência ao nosso estudo, do qual nós paramos no domingo atrasado. Nós estávamos falando sobre os três céus, não é? Então, hoje nós vamos dar sequência de onde nós paramos, para a gente entender um pouco mais da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, muito obrigado pela noite de sono e descanso que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, pelo frio. Senhor, fica conosco. Ó Espírito Santo, seja o mestre por excelência no nosso estudo, Senhor, para que nós possamos entender, guardar e praticar na nossa vida. Que nada venha nos atrapalhar, em nome de Jesus. Faça favor, coloca para nós ali, Apocalipse 22:7, por favor, Natan. Apocalipse 22:7. Amém. Que diz assim: aquele que vencer, herdará. Não está falando que vai herdar, não. Herdará, se vencer. Bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, que é o quê? A Bíblia. Então nós precisamos do quê? Guardar as palavras da profecia. Ah, mas é muita palavra, é muita coisa para guardar. Vai aos poucos, gradativamente guardando. Você guarda um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. A cada dia que a gente guarda um pouquinho a palavra de Deus, ela vai evoluindo, ela vai o quê? Nos dando força, inteligência, sabedoria, para que nós possamos guardar a palavra de Deus. Então, no outro estudo, nós paramos e falamos de quê? Sobre o céu. O que é o céu? É o espaço indefinido em que se movem todos os astros, o ar, a atmosfera, a região habitada por Deus e seus anjos. Lá em Gênesis 1, que é a introdução, diz assim: no início criou Deus os céus e a terra. Qual que é a terra? Essa que nós pisamos nela? Sim. Qual que é a outra terra? O nosso coração. Então foi no princípio, ou seja, no início, ele criou. Por que que ele criou céus e a terra? Justamente céus está no plural, terra está no singular, tá? E a terra, porque a terra é uma só. Então, quando ele criou os céus, é para quê? É para que tanto tivesse lá o ar, a atmosfera, e tivesse também o quê? A região habitada por Deus. Lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios 12:20. Vamos ver o que nós entendemos um pouco lá sobre isso. 2 Coríntios 12:20. Que diz assim: porque temo que, quando chegar, não vos achem quais eu vos quero, e que eu seja achado por vós. Qual não me quereis? Que, de algum modo, haja contendas, aí vem a listinha: invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos. Então, como é que isso vai estar lá no céu? Não tem isso lá não, Lá é só coisa sagrada, é coisa santa. Lá não vai ter nada disso. Então, por isso que nós estamos aqui na terra. Para quê? Para nós fugir dessas coisas. Porque isso aí quer acompanhar o homem, quer acompanhar o ser humano. Então, nós não podemos deixar essas coisas entrar no nosso coração. Lá em Jó
Jó 3. Nós vamos ler o verso 12 e 13. Jó 3, 12 e 13. Diz assim: por que me receberam os joelhos? E por que os seios para que eu mamasse? O 13 aí, Natan, por favor. Pois agora eu estaria deitado e quieto, teria dormido e estaria em repouso. Que coisa bonita, né? Então, nós precisamos que aconteça isso com a gente. Nós ficarmos em repouso. Qual que é esse repouso? Ficar em silêncio. Hoje, a maioria das pessoas está em casa. Em quê? Em quarentena. Está aqui, em repouso e silêncio. Muitos não podem nem conversar, né? Porque fica preocupado, acha que está o quê? Que está contaminado, né? Mas graças a Deus que nós temos a palavra de Deus, que ela nos conforta. Hebreus 8:1. Hebreus 8:1. Hebreus 8:1. Diz assim: ora, do que estamos dizendo? O ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade. Gente, nós precisamos também procurarmos fazer as coisas certas, porque para nós também usufruir disso aí, né? De quê? De estar à direita da majestade. 9, agora, Hebreus 9, 9:24. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Lá em Gênesis o que fala, né? Criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. No versículo 3 o que fala lá? No poder da palavra, haja e ouve, né? Tá. Figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Irmãos, a face de Deus, ela é tão bonita, porque às vezes a pessoa diz assim: eu tenho 40, 50, 30, 20 anos de convertido. Mas peraí, se a gente teve 1 minuto, 1 segundo da face do Senhor, isso aí para nós já basta. Lá em Coríntios fala, né? 9:12, a sua graça me basta. Então, nós precisamos de quê? Da face de Deus, da face do Senhor, porque ela nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Então, essa face dele vai ser difícil ver. Nós vemos como? Espiritualmente, que é a única forma da gente ver. Alguns judeus distinguem 7 céus, tratamento dos 12 patriarcas. No livro de Levi 2 e 3, livro dos sagrados de Enoque 3:21, com respeito ao céu, como eterna morada dos remidos, sabemos que é um lugar que foi feito por eles, preparado por Deus, por Jesus Cristo. Jó 14:2, Natan. Jó 14:2. Falar de céu, irmãos, é muito bom, mas para a gente chegar lá vai ser um pouco difícil, né? É impossível? Não, né? Todo mundo quer ir para o céu, eu também quero, né? Lá é lugar de maravilhas, né? Como diz a tradução do Jardim do Éden. O que significa Jardim do Éden?
lugar de maravilhas, lugar de delícia. Né? Então, nós todos vamos chegar lá um dia, né? Nasce como a flor e murcha, foge também como a sombra, não permanece. O que é isso, gente? Nós um dia podemos até murchar. Mas peraí, mas nós temos que permanecer. Né? Permanecer aonde? Nos caminhos, nas veredas do Senhor. Irmãos, é uma coisa que a gente precisa atentar para elas. Caminho de Deus é uma coisa, presença de Deus é outra coisa. Vamos lá. O que é caminho de Deus? Eu saí da minha casa, eu vim para a igreja. Eu vim para os caminhos do Senhor. Agora, se eu for para outro lugar, eu estava nos caminhos? Não. O que é presença de Deus? Presença de Deus, ninguém sai dela. Às vezes a pessoa vai até para a apostasia, como diz o dito popular aí, né? Desvia. Mas ela não sai da presença de Deus. Todos nós, mesmo não estando nos caminhos da presença de Deus, ninguém sai não. E outra coisa, na presença de Deus ninguém peca. Por quê? Ele conhece os nossos pensamentos. Então, presença de Deus é uma coisa que você tem sempre a Deus ali, você está colocando ele em primeiro lugar. Mateus 6,33, o que diz? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Provérbio 15:3, os olhos do Senhor estão atentos para os bons e para os maus. Então, presença de Deus, ninguém peca. Você peca longe da presença dele. Né? O que é uma presença de Deus? É um relacionamento que você tem com ele. Né? Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, o que diz? Orai sem cessar. Você vai ficar o dia inteiro orando, o dia inteiro de joelho, o dia inteiro jejuando. Não é isso que está falando, não. Porque a Bíblia, irmãos, nós precisamos de entender que a maior parte dela é parábolas. O que é parábola? É uma comparação. Né? O que está querendo dizer? Na roça usava muitas expressões, né? Parábolas. Então, hoje nós precisamos, é o quê? É obedecer a Deus. Porque a partir do momento que a gente é obediente, a gente tem um bom relacionamento com Ele. Porque às vezes o homem tem muito relacionamento, é com a mulher, é com a família, o namorado com a namorada, o amigo com o amigo. Né? Você tem um bom relacionamento. Mas e com Deus, você está tendo? Esse é o principal. Então nós precisamos relacionarmos melhor com Deus. Lá em 1 Coríntios 2,9, vamos ver o que tem para nós lá. 1 aos Coríntios 2,9. Que diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem. Quando a Bíblia fala nesse sentido aqui, o homem, isso é mulher também, tá? No estudo teológico é cofania, é tanto homem quanto mulher. São as que Deus preparou para os que o amam. Como é que o ouvido não ouviu? Como é que os olhos não viram? O que está querendo dizer ali? Quem é que já viu Deus pessoalmente? Quem é que já viu Jesus pessoalmente? Ali é na área espiritual que está querendo dizer para nós. Né? Nós não vimos e não ouvimos. Mas espera aí, você não está ouvindo ele falar, mas ele fala onde? Na sua mente ou no seu coração. É os dois lugares que Deus fala. Né? Agora, como que eu vou ver e ouvir? É lendo a palavra. Né? Qual que é a forma de eu falar com Deus? Orando. Inclusive na oração tem até o número de telefone do céu. Sabia, Laura, o número de telefone do céu? Hein? Todo mundo tem celular, tem WhatsApp, tem tudo, né? Mas o telefone do céu quase ninguém sabe, né? Você sabe qual que é? 00, joelho no chão. Esse é o telefone do céu, né? Lá em Efésios 3,14, né? Fala isso, né? Por esta causa
eu dobro os meus joelhos. Então o telefone do céu é 00, né? Porque às vezes a pessoa quer ficar orando o dia inteiro, joelho no chão o dia inteiro. Não, gente, não é isso. O que Deus quer de nós? Ele quer qualidade e não quantidade. Ele quer as coisas qualitativa e não quantitativa, né? Porque às vezes a pessoa acha que ficar 5, 6 horas orando, não resolve. As palavras, elas têm que ser o quê? Sinceras. Porque quando elas são sinceras, ela chega lá, ela tem que passar do teto para chegar lá, né? Então, quando está falando nesses ouvidos ali, o que é isso? É ouvir a palavra de Deus. Eu falo com Deus orando e Deus fala comigo eu lendo a Bíblia. Ah, mas eu não sei ler. Pede alguém para ler para você, né? Eu já repeti isso aqui umas 2 vezes. Tem alguém aqui que na nossa igreja, até não estou vendo ele aí, não sei por que ele não está vindo. Ele não sabe ler, ele mesmo fala que não sabe ler, mas tem uma percepção de guardar as coisas. É um intelecto muito sábio, né? Gosto de ver esse tipo de pessoas. Então, nós precisamos ouvir o quê? A palavra de Deus, né? Porque se a gente assim não for, nós vamos chegar aonde? A lugar nenhum. Lá em Mateus, vamos lá agora? Mateus 13, nós vamos ler verso 10 e 11. Mateus 13, que lá também fala do céu. Parece que até coincidiu, né? A pregação hoje falando sobre o céu e a gente estudando sobre o céu. É bom que a gente entende melhor. Diz assim, Mateus 13, 10. E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhe: por que lhes falas por parábolas? É o que eu expliquei, né? É uma comparação. 11, Natan, por favor. Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse já está falando aqui, ó. Ela é o quê? Mistério. Tudo é mistério. Ah, mas a Bíblia não. A Bíblia responde por si mesmo, né? Tudo que a gente quiser saber está na Bíblia. É o manual de vida do ser humano. Lá em Deuteronômio, não precisa colocar não, viu, Natan? Lá em Deuteronômio 29, lá diz assim: as coisas reveladas são para ele, são para nós. E as não reveladas também, né? Por que isso? Tem coisas que estão reveladas na palavra, nós podemos saber. A que nós não podemos saber, ele não revelou. Porque tem pessoas que olham para a cara da gente assim: Deus está me dando uma revelação a seu respeito. Ah, tá? Espera aí, condiz com a palavra de Deus? Você sentiu no coração? Ô irmão, onde é que está escrito isso na Bíblia? Porque, gente, dificilmente um ser humano tem tudo isso aqui na mente, tá? O maior erudito que você pensar é meio difícil, principalmente na nossa geração, né? Para começar, para entender a Bíblia, nós somos exegeta. Nós conhecemos tanto assim? Às vezes não. Então, a pessoa olha para a cara da gente, a maior revelação que existe é a palavra de Deus. Nem você olhar para a pessoa, Deus está me mostrando. Deus é fofoqueiro, vai te mostrar a fofoca dos outros? Vai te mostrar o pecado dos outros? Não, meu irmão, não mostra não, né? A gente tem que parar também de ser bobinho, né? Tudo que os outros estão falando, você vai acreditando. Por isso que é importante o estudo e estudar a palavra de Deus, para você não ser enganado, né? Porque são várias doutrinas, são vários segmentos. O importante é a palavra genuína. Ah, tá. Pouco tempo chegou um pessoal lá em casa, a gente tem que ser educado. Eu não vou dar a referência de quem são as pessoas. Aí, posso conversar com o senhor? Eu falei, pode. Aí começou a falar. E a minha Bíblia lá dentro do carro. Mas não falou nada de Jesus. Eu falei, eu posso falar agora um pouquinho? Pode. Eu falei, mas até agora vocês não falaram nada de Jesus, vocês só falaram disso, daquilo. Por que vocês não falaram? Quando eu abri a minha Bíblia, que eles viram que estava toda marcada, o senhor é quem? E eu falei, eu sou José Carlos Batista Freire. Não, em religião. Eu falei, eu não tenho religião. Ah, não?
Mas como é que o senhor tem Bíblia? Eu falei, não, minha querida. Você sabe o que significa religião? Ela vem do latim. Religare. O que é religare? É ligar a Deus ao homem por causa do pecado. Aí nós começamos a conversar educadamente e tal. Me fez até um convite para ir lá na igreja. Eu falei, tá, qualquer dia eu vou lá. Eles é do lado de lá, eu sou do lado de cá. Eu não posso misturar. Né? Porque não condiz com a palavra de Deus. Por isso, irmão, nós temos que estar preparados para a gente não ceder a um engano. Porque um evangelho muito fácil não dá certo. Tem muita coisa aqui que é difícil para a gente cumprir. Por isso nós estamos aqui, né? Tentando agradar a Deus. Porque às vezes a gente acha que está agradando e não está. Né? Mas você buscando um conhecimento. Como é que você conhece a Deus? Através da palavra de Deus. Através dos mistérios, do reino. Aonde é que está o reino de Deus? Dentro de nós. Porque para haver reino, tem que ter um rei. E o nosso rei é quem? É Jesus. Não é isso? Então, nós precisamos observar mais essas coisas, porque senão a gente é enganado, a gente é o quê? Ludibriado, e nós não podemos deixar essas coisas acontecer, né? Porque nós precisamos de quê? De uma nova terra, nós precisamos de quê? De um novo céu. Porque às vezes a pessoa, agora eu estou no céu. Ah, é? Ah, se agora está bem de vida, está no céu? Não. Vamos ver isso aqui mais na frente, né? 1 Tessalonicenses. Não, Isaías, perdão. Isaías 65, 17. Isaías 65, 17. Meia cinco, 17. Sete? 65. Isaías. Pois, eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. O que ele está querendo dizer ali, meu irmão? A partir do momento em que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nem dos nossos pecados ele vai lembrar mais. Mas peraí, então eu posso pecar, pedir perdão, que não vai lembrar mais. Não, não é isso que está falando, não. Você pediu perdão dos seus pecados com sinceridade, de coração, aí não vai lembrar, não. Mas se você não pediu, só pediu de boca, não vai resolver nada. Ah, eu perdoei fulano, eu perdoei Beltrano. Perdoou? Então esquece. Mas se não houve perdão, não adianta. Por quê? Quando a Bíblia fala que o nosso coração é terra, né? Por que está querendo dizer isso? Porque é onde os outros podem o quê? Pisar. Mas peraí, você vai deixar os outros ficar pisando no seu coração? Peraí, você tem condição de perdoar? Porque às vezes o nosso coração foi pisado, machucado, né? E nós não estamos perdoando. Aí como é que você quer que Deus não lembra mais? É lógico que ele vai lembrar sim, ué. Porque hoje aqui, irmão, nós temos esse livro. Lá em cima tem outro livro. Meu nome escrito no livro da vida. O livro da vida é tudo que a gente faz. De bom e de ruim. Né? Então, se você fez coisa boa, se eu fiz, está escrito lá. Se eu faço coisa ruim, também está escrito lá. Aí ele vai fazer o quê no dia de julgamento? Lembrar. Ah, mas não. Você fez isso, você não pediu perdão de coração. Você pediu perdão, foi de quê? De boca. 66. Pula um aí para nós aí. 66, 22. Isaías 66, 22. Diz assim: pois como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, durarão diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. Gente,
A gente às vezes já nasce com um nome até grande, né? Meu, por exemplo, nome grande, pobre, né? Pobre de quê? Pobre financeiramente, mas graças a Deus de espírito eu estou bem. Então, como é que Deus quer fazer uma nova terra? É no nosso coração, é uma nova morada. Para quê? Para plantar coisa boa. Porque às vezes no nosso coração ainda tem muita coisa ruim, tem muita coisa enraizada. Então, essas coisas que estão enraizadas, ele vai tirar. Por isso que ele está falando, céus e uma nova terra, que hei de fazer. A partir do momento em que a gente abre o coração e deixa ele entrar para fazer o quê? Morada. Aí durará a vossa o quê? Posteridade e o nosso nome. Hoje é normal, né? A pessoa falar assim com o outro. Eu sou crente, eu sou evangélico. Por que se diz o nome eu sou evangélico? É por causa dos 4 evangelhos. Por isso que se dá o nome evangélico. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então se dá o nome evangélico, né? Então, mesmo com estes nomes, nós precisamos de ter um nome com quem? Com Deus. Aqui embaixo, hoje, o nosso nome é o quê? É através do nosso testemunho. Porque se você tem um bom testemunho, você tem nome. Se você não tem um bom testemunho, você tem outro nome. Então ele quer fazer isso para nos dar o quê? Um outro nome. Nome de prosperidade e de posteridade, né? Vamos ler mais um aí, para nós fechar o nosso círculo. Mateus 22, 14. Mateus 22, 14. Diz assim, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que é isso, meu irmão? Às vezes todo mundo só quer almejar o céu. É, tá bom. Mas o que está falando lá? Porque muitos são chamados. Você está sendo chamado para quê? Para fazer a obra de Deus. O que é obra? É você pregar o evangelho, né? Fazer visita. É lógico, agora nós estamos limitados, né? Mas tem outras formas de se evangelizar. Não é isso? Você falar de Deus para as pessoas, ainda mais numa época dessa, né? Então são poucos chamados, né? Não é todo mundo não. Então, quando alguns são chamados e atende, aí o que acontece com ele? Ele vai ser escolhido. Por isso está falando, mas poucos são o quê? Escolhido. Chamar é fácil de ser escolhido. É outro. Às vezes você compra tanta coisa, né? Mas tem alguma coisa ali no meio ali, né? Seja lá um feijão, um arroz, um milho, sei lá. Tem alguma coisa ali que precisa ser tirado, né? Então, esses poucos escolhidos são aqueles que dão atenção ao chamado do Senhor para fazer o quê? Fazer a obra do Senhor. Porque como que nós vamos querer o céu se você foi chamado e não atendeu? Então você foi escolhido. Agora você foi escolhido para quê? Para fazer e não quer fazer? Então você não está sendo escolhido. Você só foi chamado, né? Porque tem muitos irmãos, até no ministério. Tá? Até em ministério. Muitos não foram chamados. Eles foram assoviados, né? Deus está chamando, mas ele não quer atender. Então ele não foi chamado, ele foi assoviado. Não dedica a palavra de Deus, né? Não procura dedicar mais aos estudos, ler mais a Bíblia, porque quanto mais a gente lê a Bíblia, mais intimidade a gente tem com Deus. Porque a partir do momento em que eu ouço, eu sou chamado e eu sou escolhido, eu tenho que ter uma diretriz, que é o quê? Procurar servir a Deus. Amém? Na próxima aula a gente continua esse estudo. Está até gostoso. Tem muita coisa para a gente falar ainda, né? Amém? Vamos orar para nós agradecer a Deus por esses momentos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelas suas santas palavras que acabamos de ler.
aprendemos um pouco. Senhor, fica conosco, abençoa o nosso dia. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que vão vir logo para o culto, aquelas pessoas também que estão em casa, aquelas pessoas que estão acamadas. Abençoa, Senhor, oh Deus, a vida daquelas pessoas, meu Pai, que contaminaram com esse vírus, só Deus a cura. Meu Deus, tem misericórdia da vida daquelas pessoas que estão à frente, os médicos, os enfermeiros, as enfermeiras. Senhor, tem misericórdia da nossa nação, da nossa cidade, da nossa igreja, Senhor. Proteja toda a nossa liderança, todos os nossos irmãos. Senhor, nos livra, Senhor, do mal e de todas as tentações. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia.